Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Hoje é dia 11 de abril de 2025. Estamos começando a segunda reunião semanal da programação da operação do mês de abril. Meu nome é Eros, sou da Gerência de Programação Diária da operação e vou conduzir o nosso encontro de hoje. Nossa agenda ela é composta de 3 blocos de apresentações, com um intervalo de aproximadamente 5 minutos entre cada bloco. Ao retornar, teremos um tempo, um período para responder as perguntas que chegarem em nosso chat. E, por fim, o último bloco de encerramento, que a gente responde as últimas dúvidas, perguntas que chegarem no chat. Tá? É bom lembrar que a reunião ela é gravada e será disponibilizada, ao fim, aqui, ao término do nosso encontro, ela será disponibilizada no canal do YouTube do ANS. Para o primeiro bloco, começando a primeira apresentação sobre previsão meteorológica, vou chamar a Beatriz. Beatriz, por favor, a palavra está com você. Obrigada, Eros. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Um momento, por favor. Então, vou começar aqui falando dessa semana. No início dessa semana, uma frente fria avançou aqui pela região sudeste. Essa frente fria trouxe a primeira massa de ar frio aqui no território brasileiro, que provocou queda acentuada de temperatura nas regiões sul, sudeste e aqui no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso no início da semana. E essa frente fria também provocou precipitação nas bacias da região sul, principalmente na bacia do Rio Paraíba do Sul, onde apresentou os totais mais elevados de precipitação e também valores acima da média semanal. Aí, a partir de terça-feira, um sistema de baixa pressão começou a atuar aqui no Rio Grande do Sul, provocando precipitação em todas as bacias do sul, principalmente aí para o Jacuí e para o Taquariantas, que apresentaram os maiores totais de precipitação essa semana e totais próximos à média semanal. A partir de quarta, esse sistema de baixa pressão se deslocou aqui pelo litoral da região sudeste, chegando até o litoral sul da Bahia, e aí provocou pancadas de chuva aqui no sudeste, mas o deslocamento dele até o litoral sul da Bahia afetou principalmente a geração eólica do Nordeste, que apresenta declínio desde ontem, principalmente nos parques da Bahia. Aqui na região norte, a condição de pancadas de chuva permaneceu essa semana, mas a gente teve uma redução da precipitação aqui no trecho boliviano e peruano do Madeira, essa semana. E aí, as outras variáveis meteorológicas, a gente tem que a radiação solar, com o avanço dessa frente e depois do sistema de baixa pressão, que provocou nebulosidade, a gente teve uma redução da média da radiação solar nas regiões sul, sudeste e aqui no nordeste também, principalmente aqui na Bahia, essa semana, em relação à semana passada. A velocidade do vento, como eu falei, ela está apresentando um declínio desde ontem, principalmente aqui nos parques da Bahia, por conta desse sistema de baixa pressão, que afastou a alta pressão, que favorece, aumenta a intensidade do vento, e com o afastamento da alta, a gente tem essa diminuição da velocidade do vento, principalmente aqui nos parques da Bahia. E com isso, a gente tem uma média da velocidade do vento essa semana menor do que na semana passada. E as temperaturas, a gente teve a primeira massa de ar frio avançando pelo território brasileiro no início dessa semana, aqui pelas regiões sul, sudeste, aqui no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A média das temperaturas máximas estão inferiores à semana passada. A gente teve registro de temperatura máxima, as menores, desde o início do ano, no início da semana, mas a partir de terça-feira voltou a subir, as temperaturas voltaram a subir. Nas regiões sul, sudeste e no centro-oeste também. E quando a gente compara os valores absolutos, que são esses valores aqui destacados, a gente vê uma redução em relação à semana passada, nas capitais do sul e aqui do sudeste também. E essas temperaturas máximas absolutas, observadas essa semana, foram observadas assim, a partir de terça-feira, bem no final da semana. Mas os valores são inferiores à da semana passada.
E aí a previsão para a próxima semana. No domingo, uma nova frente fria avança aqui pelo litoral do Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina. E na segunda, ela avança rapidamente pelo litoral norte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O avanço dessa primeira frente provoca precipitação, uma chuva fraca, né, nas bacias do sul e aqui do sudeste. Na quarta-feira, um novo sistema de baixa pressão também se forma aqui no Rio Grande do Sul, né, provocando novamente chuva fraca nas bacias do sul. E esse sistema de baixa pressão avança a partir de quinta-feira como uma frente fria, e ele avança rapidamente até o litoral sul da Bahia, provocando precipitação nas bacias do sudeste e aqui também no São Francisco. Essa precipitação aqui da bacia do Rio São Francisco, no Paraguaçu também, de maneiras indicam até uma chuva entre a média e acima da média semanal. Lembrando que a média do mês de abril, para aqui o trecho entre Três Marias e Sobradinho, é inferior a março, né? Ele cai pela metade. Por exemplo, em março a média climatológica era de 120 milímetros, agora para abril é de 70 milímetros, não cai pela metade. Então a média é menor para o mês de abril para São Francisco de precipitação. Então tem esse aumento de chuva aqui no São Francisco na semana que vem. No norte permanece a condição de pancadas de chuva e volta a ocorrer chuva significativa aqui no trecho boliviano e peruano do Madeira, na cabeceira do Madeira. É uma chuva também acima da média semanal, essa bacia. E no sul tem uma redução da precipitação em relação a essa semana. Todas as bacias do sul, semana que vem, chove menos do que essa semana. Em relação às outras variáveis, as temperaturas máximas continuam estáveis em todas as capitais brasileiras. Ela até eleva um pouquinho agora no início da semana, mas depois cai por conta do avanço das duas frentes frias na semana que vem. A radiação solar ela deve diminuir mais nos parques da Bahia, por conta do avanço da frente fria, né? A segunda até o litoral da Bahia, né? Na quinta ela chega no litoral sul da Bahia. Na sexta ela percorre o litoral da Bahia, essa frente fria. E aí provoca nebulosidade, precipitação no interior do estado. E aí com isso a radiação solar nesse estado deve diminuir em relação a essa semana. Nos outros estados, né, a radiação solar deve ficar estável. Aqui no Sudeste, né, já teve nebulosidade essa semana, semana que vem a gente também espera. Então fica uma condição estável. E a eólica está despencando desde ontem, né? Geração eólica do Nordeste, que ela continua baixa hoje e amanhã. A partir de domingo ela volta a subir. E aí, como amanhã ainda continua baixa, esse valor baixo de amanhã influencia a média semanal. Então, a média semanal na semana que vem deve ficar inferior a essa semana. Eram esses destaques. Eu também tenho outro destaque, que ontem o Centro de Previsão Climática americano, né, dos Estados Unidos, afirmou, né, que o Laninha terminou, né, que o fenômeno da Laninha apresentou fim, né, terminou ontem, e a gente entra no período de neutralidade em relação ao fenômeno do El Niño. Então, eram esses destaques, e essas informações climáticas, né, serão apresentadas no próximo PMO. Então, obrigada pela atenção, devolvo a palavra para o Eros. Obrigado, Beatriz. Excelente apresentação. Vamos para a segunda apresentação, previsão hidrológica com a Ana Luíse. Ana, a palavra está com você. Obrigada, Eros. Boa tarde a todos. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha apresentação. Bom, boa tarde a todos os presentes. Vou começar aqui a apresentação pela previsão hidrológica. Começando pelo Sudeste, nos acompanhamentos diário de ENAS, os valores verificados indicam um cenário de recessão gradual, com valores de ENA em torno de 81% da MLT. Para as próximas semanas, a expectativa é de permanência e de continuidade dessa tendência de queda. Dessa forma, a previsão mensal foi atualizada em 74% da MLT, o que corresponde ao percentil 7 do histórico. Agora, passando para uma perspectiva macro do Sudeste, começando pela bacia do Rio Grande, observa-se um cenário verificado de recessão gradual, com a ENA atingindo valores de 67% da MLT. Para as próximas semanas, a expectativa é de manutenção desse comportamento de queda. Dessa forma, a previsão mensal foi atualizada em 57% da MLT, o que corresponde ao percentil 8 do histórico.
Dando continuidade, a bacia do Rio Paranaíba tem apresentado um comportamento de recessão nas últimas semanas, com valores observados de IENA em torno de 61% da MLT. Para as próximas semanas, a tendência é de estabilização das vazões nesse patamar. A previsão mensal foi atualizada em 61% da MLT, o que corresponde ao percentil 11 do histórico. Dando continuidade à parte inferior do slide, na bacia do Rio Paranapanema, apresentou-se nas últimas semanas um comportamento estável, com a ENA oscilando em torno de 58% da MLT. A expectativa para as próximas semanas é de manutenção desse patamar. Dessa forma, a previsão mensal foi atualizada em 52% da MLT, o que corresponde ao percentil 7 do histórico. Por sua vez, a bacia do Rio Paraná, os valores observados indicam um cenário de recessão gradual, com a ENA em torno de 65% da MLT. Para as próximas semanas, espera-se a continuidade desse comportamento de queda, e com isso, a previsão mensal foi atualizada em 60% da MLT, um valor correspondente ao percentil 6 do histórico. Partindo para o subsistema sul, os valores verificados de IENA se mantêm em torno de 64% da MLT. Nas semanas anteriores, observou-se uma leve recuperação, seguida por uma reversão de tendência, com transição para um cenário de recessão. A expectativa para as próximas semanas é de continuidade desse comportamento de queda, com sinais de possível estabilização ou leve recuperação a partir da segunda semana operativa. A previsão mensal foi atualizada para 56% da MLT, correspondente ao percentil 23 do histórico. Agora, olhando de uma forma mais detalhada do subsistema sul, na bacia do Rio Iguaçu, representada na imagem à esquerda, parte de um patamar de 60% da MLT, com valores observados de recuperação nas vazões. A expectativa é de que esse comportamento se mantenha nas próximas semanas, e com isso a previsão mensal foi atualizada em 63% da MLT, o que representa o percentil 33 do histórico. Com relação à bacia do Rio Jacuí, na parte direita do slide, os valores observados indicam 120% da MLT devido a um pico nas vazões. A tendência para as próximas semanas, no entanto, é de recessão. Com isso, a previsão mensal foi atualizada em 52% da MLT, o que representa o percentil 38 do histórico. Por sua vez, o Rio Uruguai parte de um patamar de 51% da MLT, com valores observados em recuperação de vazões. Para o horizonte previsto, espera-se continuidade dessa elevação, seguida por uma possível reversão para a tendência de queda. A previsão mensal foi atualizada para 45% da MLT, correspondente ao percentil 24 do histórico. Seguindo para o subsistema Nordeste, os valores observados de IENA giram em torno de 34% da MLT, com sinais de transição de patamar. Para as próximas semanas, a expectativa é de leve ascensão, seguida de estabilidade. A previsão mensal foi atualizada em 27% da MLT, o que corresponde ao percentil 3 do histórico. Com relação ao subsistema norte, a ENA observada está em torno de 86% da MLT, refletindo o cenário de recessão iniciado no final de março. Para as próximas semanas, a expectativa é de manutenção dessa tendência de queda. Com isso, a previsão mensal foi atualizada para 79% da MLT, correspondente ao percentil 14 do histórico. Na bacia do Rio Tocantins, os valores verificados de IENA estão em torno de 66% da MLT, com comportamento de contínua recessão. Esse cenário deve persistir nas próximas semanas. Com isso, a previsão mensal foi atualizada para 63% da MLT, o que corresponde ao percentil 6 do histórico. Agora, adotando uma visão mais ampla do território nacional como um todo, observa-se que a bacia do Uatuamã, destacada em verde escuro, apresenta previsão acima de 160% da MLT. Já a bacia do Jari, em verde claro, tem a previsão entre 120% e 160% da MLT. Seguindo, as bacias do Araguari, Madeiras, Tapajós, Xingu, Curaúna e Manso, destacadas em azul, apresentam previsões entre 80% e 120% da MLT. Em tons alaranjados, as bacias do Parnaíba, Tocantins, Paranaíba, Paraná, Grande, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Doce e Paraíba do Sul apresentam previsões variando entre 40% e 80% da MLT. Por fim, as bacias do São Francisco, Paraguaçu, Mucuri, Jequitinhonha, Jacuí e Antas, localizadas principalmente no Nordeste e Sul do país, apresentam previsões abaixo de 40% da MLT. Dando sequência à análise da evolução da ENA mensal para o mês de abril, observa-se na imagem à esquerda uma tendência de redução nos volumes de ENA nos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste, em comparação com os meses anteriores. O subsistema Sul, por sua vez, destaca-se por apresentar maior estabilidade nesse período.
Partindo para o gráfico à direita, conseguimos ver uma evolução da previsão mensal para os subsistemas. Para o norte, a estimativa inicial era de 84% da MLT, no PMO, foi revisada para 81%, atualizando para 79% na revisão 2. No Sudeste, houve um aumento, passando de 67% no PMO, indo para 69% na revisão 1 e atualizando para 74% na revisão 2. No Sul, a previsão partiu de 58% do PMO para 59% na revisão 1 e agora para 56% na revisão 2. Por fim, no Nordeste, começando com 24% no PMO, foi ajustada para 26% na revisão 1 e na revisão 2 foi atualizada para 27% da MLT. Com isso, eu encerro a apresentação e devolvo a palavra a Eros. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ana, muito boa apresentação. Para a próxima, eu vou chamar Paulo Vitor para falar para a gente sobre a operação hidráulica. Paulo, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, Eros. Boa tarde a todos que nos acompanham. Farei então essa breve apresentação aqui sobre a operação hidráulica, poucos destaques nessa semana. A começar pela agenda de salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA com participação do ONS, onde desde a última reunião semanal da programação não tivemos novos registros. E o destaque aqui fica então para a sala da Bacia do Rio Paranapanema, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 17, ainda esse mês, contando com a sala do Tocantins no dia 22 e do Paraná no dia 25. A sala da Bacia do São Francisco fica apenas para a primeira semana no mês de maio, e da região sul ainda não temos uma próxima data definida. Além disso, trago aqui também a revisão de volume de espera que aconteceu para a Bacia do Rio Parnaíba, mais especificamente ali para a usina de Boa Esperança. Revisão essa que contempla ali as semanas operativas que se iniciam desde amanhã, dia 12/4, até o final do mês de maio, e que permitem, assim, uma maior recuperação do nível do reservatório ali de Boa Esperança, em virtude das condições hidrometeorológicas verificadas e previstas. Mais detalhes sobre a CATA, o bloco do volume de espera, podem ser consultados no Sintegre, a ser consultados aqui tanto pelo QR Code, como também pelo link em questão. Esses eram os principais pontos que traria nesse momento, Eros. Agradeço pelo espaço e lhe retorno a palavra. Muito obrigado. Bom, Paulo, eu que agradeço aí as informações. Na sequência, eu vou chamar o Pedro para falar para a gente sobre o estudo prospectivo do CMSE Horizonte Abril a setembro. Pedro, por favor. Opa, Eros, boa tarde. Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo somente. Deixa eu trocar aqui. Botar tela. Pronto. Aparece a tela cheia? Sim, está aparecendo sim. Perfeito. Então, vamos seguindo. Então, boa tarde a todos. Vou apresentar aqui aos senhores os resultados da última avaliação prospectiva. Foi levada ao CMSE agora na última quarta-feira, no dia 9. O horizonte dessa avaliação, ela sempre consiste em uma janela móvel ali de 6 meses, sendo agora, então, indo de abril a setembro de 2025. Tá. Seguindo, uma introdução breve, o estudo prospectivo ele é composto por duas avaliações, visando o atendimento de energia e potência. O CMSE, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, utiliza os resultados desse estudo para monitorar a evolução do atendimento ao SIM, tanto de potência quanto energético, podendo ali embasar também a adoção de medidas operativas excepcionais para garantir o atendimento. Então, o objetivo desse estudo, basicamente, é mapear distintas zonas operativas, um cenário de afluências mais favorável e o outro de afluências mais pessimistas. Então, portanto, um cenário inferior e outro superior são levados ao CMSE. Então, seguindo aqui para um dos principais insumos aqui da nossa avaliação, que é a ENA, né, previsão de vazões. Então, nesse slide aqui, algumas informações gerais a respeito desse insumo. Para o cenário superior, se confirmadas as condições, seria classificado ali como a 22ª menor do histórico, dos 95 anos,
Já no cenário inferior, estaríamos ali como o segundo menor de todo o histórico, isso em termos absolutos. E aqui para o Sudeste, especificamente, estaríamos classificados ali em torno do quinto menor, Nordeste, o terceiro menor, o Norte, o sexto, e o Sul ali ficaria no 13º menor do histórico. Então, seguindo já então para um dos resultados da avaliação energética, aqui nesse slide estão a trajetória de energia armazenada para o subsistema Sudeste-Centro-Oeste em percentual do máximo. Então, as linhas cheias representam os resultados mais recentes obtidos e as linhas tracejadas ali, o estudo que foi obtido o estudo passado, né, no mês passado. Nota-se, então, que houve uma queda bem razoável em termos de expectativa de armazenamento para o Sudeste, em ambos os cenários. Isso se deu principalmente pela frustração da ENA, né, prevista para os meses futuros. E também, né, principalmente no cenário inferior, a dificuldade da redução das defluências mínimas do Baixo Paraná, em função da necessidade de exportação de energia para a região sul. Então, está mais estratificado aqui na direita, né, alguns dos fatores que foram os principais causadores dessa redução ali em relação ao estudo passado. Então, seguindo para o sistema sul, a gente teve aqui um slide dedicado a esse subsistema por conta das condições mais adversas dessa vez. Então, nesse slide estão as trajetórias de armazenamento. Então, note-se que no cenário inferior, houve ali o excursionamento ali da trajetória abaixo dos 30% ao longo do mês de maio, mas se recuperando em seguida, isso por conta da previsão de afluências, né, que foi insumo do estudo. Então, seguindo para o sim de uma maneira geral, então, analogamente, não é com o Sudeste, agora mostrando o armazenamento agregado, nota-se que a frustração, né, das expectativas de afluência também reduz os níveis de uma forma geral, em relação ao último estudo, principalmente, porém ainda os níveis superiores ali à curva de referência, assim como o Sudeste também estava em ambos os cenários. Nessa avaliação que foi entregue ao CMSE, também tivemos essa tabela. Nesse slide estão dispostas as trajetórias de armazenamento, né, de algumas usinas e suas respectivas faixas operativas, né, que estão sendo acessadas ali ao longo do estudo do cenário inferior, né, especificamente aqui. No painel dinâmico, né, que eu vou comentar mais para frente, mas já está disponível no site aberto do INS, é possível acessar todos esses resultados e muitos outros também, além de dados de entrada, como os insumos utilizados nesse estudo. Então, essa tabela foi levada ao CMSE, lá para apreciação do CMSE, com essas faixas operativas, né, dos reservatórios, de acordo com o atendimento às resoluções da ANA. Então, mais um resultado aqui em termos do estudo energético, temos aqui o despacho térmico, né, que foi obtido para essa rodada, bem como o CMO, também por subsistema. Então, nota-se aqui no cenário inferior, em amarelo, aqui na tabela na direita, valores de CMO para o Sudeste ali em torno de 250 a 420 reais por megawatt-hora ao longo dos próximos meses, e chama atenção o descolamento do CMO da região sul, né, principalmente ali no mês de maio, podendo ultrapassar os R$ 1.000 por megawatt-hora nessa avaliação que foi feita para o cenário inferior. Então, o despacho térmico ele segue elevado ali, principalmente no cenário inferior, né, ao longo de todos os meses, até o último mês ali de setembro, que foi avaliado. Então, seguindo, mostrando agora o balanço de ponta, né, o resultado de avaliação de potência. Nesse slide aqui é mais uma fotografia da hora mais crítica, com maior carga, e o P5 de geração eólica para o cenário inferior de afluência. Então, é o nosso cenário mais crítico, né, possível. Projeta-se necessidade, então, de despacho térmico adicional em todos os meses do horizonte aqui estudado. Note-se que em setembro ali, um pequeno ponto de atenção, há uma pequena sobra térmica apenas, então a gente espera, como é feito todos os anos anteriores também, de acordo com o histórico, né, um maior desafio ali de fechamento de balanço de ponta a partir do mês de setembro,
nos últimos meses do ano. É possível então acessar também o cenário superior e outros percentis de geração eólica. Então, aqui é só uma fotografia, mas lá no Power BI, no painel dinâmico, é possível variar alguma dessas opções aqui, né, tanto de eólica quanto de o cenário de afluências, para os senhores poderem ver também outros resultados. Aqui seria a foto do nosso cenário mais crítico. Então, em termos de CMSE, foi isso que foi levado nessa última quarta-feira, mas eu deixo aqui, eu convido os senhores a acessar aqui nosso painel dinâmico para maiores informações do estudo, tanto de dados de entrada, como a ENA, e de saída, como o armazenamento ali até por usina. É só seguir esse caminho que está aqui disposto em tela. Era isso, Eros. Retorno a palavra e fico disponível aí para responder qualquer questionamento. Muito obrigado, Pedro, pela apresentação, excelente apresentação. Com isso, a gente fecha nosso primeiro bloco. A gente vai para o intervalo e retornamos em aproximadamente 5 minutos. Retornando, então, para o nosso segundo bloco, nós recebemos algumas perguntas no chat, as equipes estão trabalhando, né, para elaborar as respostas. Pedir um pouco de paciência, né, para as pessoas que mandaram as perguntas, que no próximo bloco a gente responde elas. Algumas são até destinadas, né, a apresentações do terceiro bloco, tá? Então a gente vai dimensionar aqui as respostas em função também das apresentações que ainda serão feitas, tá bom? Então, para iniciar as apresentações do segundo bloco, eu vou chamar o Fernando Boissa para apresentar previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Boissa, por favor. Boa tarde aos participantes. Eu vou compartilhar minha tela aqui. A apresentação será sobre o desempenho da previsão de carga para programação diária da operação na semana de 4 a 10 de abril de 2025. Começando pelo subsistema norte, a semana foi de boas previsões e não ocorreram intervenções durante a semana. O MAP dos desvios semi-horário ficou em 1,99% e o percentual dos desvios menores do que 3% foi de 75% na semana. No subsistema Nordeste, a semana também foi de boas previsões e não ocorreram intervenções durante a semana. O MAP das previsões ficou em 2%. Na semana, o percentual dos desvios menores do que 3% foi de 82%. No subsistema Sul, não houve intervenções e o MAP das previsões ficou em 4,43%. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 37% na semana. Nos dias 4 e 5, as previsões foram impactadas devido à frente fria na região. Nos demais dias da semana, a Previcarga D100 respondeu bem ao nível da carga. O desempenho no subsistema Sudeste Centro-Oeste resultou no MAP de 4,05% na semana. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 53%. Os dias 5 e 6 foram impactados pela entrada de frente fria nas principais regiões do subsistema. Nos demais dias da semana, o Previcarga D100 respondeu bem ao nível da carga. O resultado das previsões do Sistema Interligado Nacional foram bons, com o MAP em 2,64% e 70% dos desvios horários abaixo de 3%. E assim eu termino a minha apresentação, fico à disposição para o esclarecimento de dúvidas e retorno a palavra ao Eros. Muito obrigado, Boissa, por boa apresentação. Na sequência, eu vou chamar a Geisa para falar um pouco para a gente sobre a previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Geisa, a palavra está com você.
Boa tarde, Eros. Boa tarde a todos. Vou só compartilhar a tela. Tá compartilhado certinho, né? Vou começar falando da previsão de carga para a programação semanal da operação. Antes de falar do acompanhamento da carga da segunda semana operativa e as previsões no SIM, vou dar alguns destaques meteorológicos. Eh, Na semana operativa vigente, a segunda semana operativa, tanto no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, quanto no subsistema Sul, correu um forte declínio das temperaturas, no caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com também aumento da precipitação, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo, e no caso do subsistema Sul, hã, em todas as 3 capitais, e essa forte redução de temperatura, aumento de acumulado de precipitação, no caso do Sul, de entrada de massa de ar frio, acabou reduzindo, né, a carga, ela respondeu fortemente à queda de temperatura. Para a próxima semana operativa, nas capitais que compreendem os 2 subsistemas, a expectativa é de uma manutenção do comportamento meteorológico vigente, tanto com relação à temperatura, quanto com relação à precipitação. No caso dos subsistemas Norte e Nordeste, na semana atual, as temperaturas elas estiveram em torno de 30 graus nas 2 regiões. Para a próxima semana operativa, o que merece destaque, de fato, é o aumento do acumulado de precipitação. Na Bahia, no entanto, para as demais, regiões, a expectativa é de continuidade do cenário de precipitação e nos 2 subsistemas, as temperaturas elas irão se manter estáveis. Falando agora da expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa no SIM, como se pode observar, na segunda semana, ah, a expectativa de fechamento apresentou um desvio de -5,41% com relação às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 79.750 megawatts médios. E esse desvio ele se deu fortemente devido à intensidade da resposta da carga, em relação à queda de temperatura tanto no subsistema Sudeste Centro-Oeste quanto no subsistema Sul, onde a gente pode observar que da a primeira para a segunda semana se observa uma redução de carga superior a 6 gigawatts médios. Para a terceira semana operativa, como a expectativa de manutenção do comportamento do cenário meteorológico observado, na segunda semana operativa, foi realizado um ajuste nas previsões de -5,39%. Na quarta e na quinta semana operativa também foram realizados ajustes um pouco menores nas previsões, de -2,17, e -2,81%, de forma a se aproximar do comportamento recente da carga, mantendo a sazonalidade do período. Com isso, a previsão de carga para abril revista no SIM é de 80.336 megawatts médios, o que corresponde a um ajuste de 3,45 com relação às previsões do PMO de abril. Passando para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, como já mencionado, a nossa expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa ela foi fortemente impactada, pela resposta da carga em relação a não só a queda de temperatura, mas também a ocorrência de precipitação nesse subsistema, sendo o desvio em relação às nossas previsões de -5,6% e a expectativa de fechamento da carga de 44.750 megawatts médios, que a gente pode observar da primeira para a segunda semana operativa uma redução de carga superior, próxima aos 5 gigawatts médios. Na terceira semana operativa, tal como vai ser observado também no subsistema Sul, como existe uma sinalização meteorológica de manutenção do comportamento, tanto com relação à temperatura quanto com relação à precipitação, as previsões foram ajustadas em -8,2%, e na quarta e quinta semana operativa, as previsões foram ajustadas em menor medida, em -3,36% e -4,46%, de forma a manter a sazonalidade do período e se aproximar também um pouquinho da carga
recente. Com isso, isto posto, né, a previsão de carga revista para o subsistema Sudeste Centro-Oeste para abril é de 45.219 megawatts médios, apresentando um ajuste de menos 4,64% com relação às previsões do PMO de abril. Passando para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a expectativa de fechamento, da segunda semana operativa apresentou um desvio de menos 9,87%, por razões já mencionadas, tanto quando, apresentava o comportamento do SIM, falava um pouco do subsistema Centro-Oeste, Sudeste Centro-Oeste, sendo a expectativa de fechamento de 13.112 megawatts médios e uma redução da primeira para a segunda semana operativa, ah, superior a 1,8 gigawatts médios na carga. Na terceira semana operativa, também foi realizado um ajuste nas nossas previsões de menos 4,78%, devido à expectativa de manutenção do cenário meteorológico, da semana atual. E na quarta e quinta semana foi realizado um ajuste para se aproximar do comportamento recente da carga de menos 1,5%. Com isso, as previsões de carga revistas para o subsistema Sul é de 13.518 megawatts médios em abril, apresentando um ajuste de menos 4,67% com relação às previsões do PMO de abril. E num outro sentido, a expectativa de fechamento de carga, tanto do subsistema Norte como do subsistema Nordeste, o Nordeste vou apresentar agora, o Norte mais adiante, foram muito assertivas, muito próximas às nossas previsões, apresentando um desvio de somente 0,45%, sendo a expectativa de fechamento de 13.813 megawatts médios. Dado que as previsões elas têm sido bastante assertivas, tanto na primeira quanto na segunda semana operativa, e não existe nenhuma sinalização meteorológica que suscite alterações nas previsões, as previsões da terceira e a quinta semana operativa foram mantidas. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema Nordeste é de 13.653 megawatts médios, o que apresenta um desvio muito, muito marginal com relação às previsões do PMO de abril, sendo esse ajuste, de fato, na verdade, de menos 0,04%, muito pequeno, muito marginal. Fato semelhante pode ser observado no caso do subsistema Norte, onde a expectativa de fechamento, da segunda semana também foi bastante assertiva, com um desvio de somente 0,92%, sendo a expectativa de fechamento de 80.075 megawatts médios, e pelas mesmas razões mencionadas para o subsistema Nordeste, as previsões da terceira e quinta semana operativa não foram ajustadas. Com isso, a previsão de carga revista para abril no subsistema Norte é de 7.945 megawatts médios, que também se mostra bastante alinhada e com um desvio muito marginal com relação às previsões do PMO de abril, sendo esse ajuste na previsão de somente menos 0,5%. Isso era tudo que eu tinha para apresentar sobre o acompanhamento e as previsões de carga. Devolvo para a Elvis e fico à disposição para responder quaisquer questionamentos. Excelente apresentação, Geisa. Muito obrigado. Vou chamar a Sofia para falar para a gente sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Opa, Sofia. boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Boa tarde, pessoal. Falar um pouquinho sobre os limites elétricos com impactos na programação e também as principais intervenções que possuem restrições eletroenergéticas. A primeira seria o desligamento dos disjuntores 982 e 992 da SE Janaúba, junto com limitações no conjunto fotovoltaico de Janaúba, que vai acontecer das 11 até as 14 horas, nos dias 12 e 15, no caso seria o sábado e a terça-feira, e das 2 da tarde até as 17, no dia 13, que seria o domingo. O motivo seria o lançamento de cabos de 500 kV da Janaúba C e Janaúba 3, o circuito C1 e C2, sobre a LT de 500 kV Janaúba 3.
Nesse caso, vai ter uma limitação no conjunto fotovoltaico Janaúba limitado em 600 MB. Em seguida, na mesma proposta, desligamento dos disjuntores 9322 e 9332, também da SE Janaúba 3, com limitação no conjunto fotovoltaico Vista Alegre. Essa intervenção ela vai acontecer das 9 às 11, no sábado, dia 12, das 10 às 14 do dia 13, que é no domingo, e das 14 às 17 na terça-feira, no dia 15, né, no caso. Com o mesmo objetivo, né, lançamento dos cabos da LT de 500 kV Janaúba 6, Janaúba 3, o circuito 1 e 2, sobre a linha de 500 kV da UFV Vista Alegre e Janaúba, né, a linha que sai dessa geração. Nesse caso também vai ter a limitação do conjunto fotovoltaico Vista Alegre em 600 MB. Em seguida, a gente tem o desligamento da linha de 500 kV de Janaúba 3, Pirapora 2, que vai acontecer das 5 até as 17 horas, dos dias 18, 19 e 20, então sexta, sábado e domingo. Nesse caso, para substituição dos balancins e acessórios dessa subestação. Programar e manter, no caso, durante toda a intervenção, a gente tem a limitação do FNESE em 6.800, o R seco em 10,4 GB e o conjunto fotovoltaico solar Arinos 2, que vai estar limitado em 500 MB. Além disso, a gente também tem penalizações, como reduzir em 400 MB os limites do FNESE e FNS mais FNESE, nesse caso para a perda do polo de Xingu, e também reduzir 400 nos limites FNESE mais FNS mais FNESE, em função, nesse caso, do fluxo Norte-Xingu. Em seguida, a gente tem um desligamento da linha de 500 kV, Serra da Mesa 2, que vai acontecer das 7 às 17. Já aconteceu, no caso, sábado e domingo passado, e vai acontecer novamente agora no dia 12, esse sábado. Como manutenção preventiva em disjuntores e seccionadores, além de TCs e TPs e para-raios dessa subestação também. Para que o sistema suporte as contingências duplas ali na interligação do norte e sudeste, algumas restrições como um FNS menor do que 3.500, um FNES limitado em 6.200, um R seco limitado em 11.000 e, além disso, penalizações como reduzir em 100 MB os limites do FNS e o FNS mais FNES para a perda do bipolo e também reduzir 100 MB nos limites de FNS mais FNES em função do fluxo norte-Xingu. Além disso, tem também o desligamento do disjuntor 9574, lá de Gurupi, vai acontecer agora nesse domingo, dia 13, das 6h30 da manhã até às 4h30 da tarde. Nesse caso, para manutenção preventiva nesse disjuntor. Para que o sistema suporte algumas perdas duplas entre Miracema, Gurupi, Serra da Mesa e Peixes 2, associada à falha de disjuntor em Gurupi, algumas restrições, como um FNS limitado em 2.500, um FNESE limitado em 7.000. Em seguida, também tem o desligamento da linha 765 de Itaberá e Vaiporã, que vai acontecer na sexta-feira, dia 18, das 6h30 até às 16h30 do dia 20, no caso vai até domingo, para uma substituição da proteção diferencial da SE de Itaberá. De forma também para evitar que a perda simples da LT 765 Itaberá e Vaiporã circuito C1 ou 2 implique em algum tipo de sobrecarga acima do limite de emergência no circuito que vai ficar remanescente, tem algumas restrições, como reduzir em 2.000 no limite do RSE e reduzir em 500 no limite do RSU também. Em seguida, a gente tem o desligamento da barra A do setor de 500 kV da SE de Lusiânia, que vai acontecer no domingo, dia 13, das 6h30 da manhã até as 16h30, para uma manutenção preventiva. Como limite, a gente vai ter um FNES limitado em 6.600, um R seco limitado em 10.2 GB e um FNS limitado em 2.800. Além disso, o conjunto fotovoltaico solar Arinos 2 também vai estar limitado em 600. Em seguida, o desligamento da linha de 500 kV Serra da Mesa 2 Lusiânia, que vai acontecer no domingo também, das 6h30 até às 16h30, também para uma manutenção preventiva. Como limite, a gente tem um FNES de 6.600, um R seco de 10.2 GB, um FNS de 2.800 e também limitando o conjunto fotovoltaico solar Arinos em 600 MB. Além disso, a gente tem algumas penalizações, como reduzir em 300 os limites do FNS e FNS mais FNESE em relação à perda do bipolo de Xingu e reduzir também em 300 MB nos limites de FNS e FNESE em função do fluxo Norte-Xingu também. Com isso, eu encerro minha apresentação com essas restrições e eu passo a palavra para você, Eros.
Obrigado, Sofia, pela apresentação. Bom, com isso a gente termina o segundo bloco e a gente retorna em 5 minutos. Retornamos, então, para o terceiro bloco. Vamos responder, né, as perguntas que chegaram no nosso chat. A primeira pergunta foi do Humberto Moraes, da Prime Energy. Humberto pergunta: prezados, boa tarde. Apesar de não estar sendo possível reduzir a vazão de Porto Primavera para os valores mínimos, o modelo IRECOMP segue sinalizando a manutenção da vazão de efluente em valores próximos ou iguais à restrição mínima, 3.900. O teste do prospectivo assumindo a vazão mais elevada em Porto Primavera foi feito apenas para fins de projeção de armazenamento? Há perspectiva de mudança da restrição nos modelos para operação e cálculo do PLD antes de outubro? Para responder, eu vou chamar o Pedro e o Paulo Vitor para auxiliar com a resposta. Pedro, por favor. Beleza. Boa tarde. Obrigado pela pergunta, Humberto. Sim, a vazão mais elevada ali da UHE de Porto Primavera, ela foi dimensionada para fins de projeção de armazenamento, estando de acordo com a política operativa que é feita atualmente. E a parte relativa aqui à mudança na restrição, eu chamo aqui o Paulo Vitor para complementar a resposta. Por favor. Agradeço, Pedro. Complementando então essa segunda parte, a defluência mínima dos 3.900 metros cúbicos por segundo para usinas de Porto Primavera, ela está formalizada, né, no FCRH 6967. FCRH é esse que tem sua validade ali até o final do mês de outubro do presente ano. E essa é a questão. Até o momento, bem sendo cadastrado e sendo considerado dessa maneira, não há expectativas quanto à mudança desse condicionante, sendo de responsabilidade do agente de geração o cadastro e atualização dessas informações perante o ONS. Caso isso venha a ser feito em algum momento, estará disponível ali publicamente no sistema e será também dado publicidade aos senhores aqui também pela reunião, mas não temos indícios disso e segue válido esse condicionante. Obrigado, Paulo Vitor, Pedro, auxiliar na resposta. A próxima pergunta é do Diego, da Tradner. Ele pergunta: boa tarde. Com relação ao estudo prospectivo, dado a situação crítica de atendimento à demanda na região sul, o ONS planeja rever a política operativa na região sul, no sentido de promover, acelerar a elevação dos reservatórios da região e diminuir a dependência da região sudeste, principalmente nos períodos de carga pesada e nos dias mais quentes. Vemos que o modelo só sinaliza despacho térmico para CMOs acima de R$800, visto que a pilha de térmica está muito curta e cara. Diego, a gente agradece a sua pergunta. A gente vem adotando a política operativa de preservação, né, dos recursos do Sul desde início de março. Esse sinal, na verdade, já começou em fevereiro, né, com a redução gradativa da utilização dos recursos energéticos da região, né, e em março isso se acentuou um pouco mais, e a gente segue para abril com a mesma política operativa. Na apresentação com relação à política operativa, a gente vai detalhar um pouco mais isso, tá? Mas a gente segue atendendo os limites de intercâmbio entre as regiões, né? O Sul continua um subsistema recebedor de energia, né? E explorando os limites máximos aí de RSU e FBTA. Essa continua sendo a política operativa para a região Sul. Passando para a próxima pergunta, é do Alessandro, da Petrobras. Boa tarde. O estudo prospectivo mostra uma melhora nas condições energéticas, contrariando a notícia de possibilidade de acionamento da bandeira vermelha. Poderiam novamente explicar a que se deveu essa melhora no cenário? Para ajudar com essa pergunta, eu vou chamar novamente o Pedro. Opa. Boa tarde. Obrigado pela pergunta, Diego. O estudo atual, na verdade, ele revela uma redução da expectativa de armazenamento, né, em ambos os cenários, mesmo com o aumento da geração térmica também. E isso se deu por conta da expectativa frustrada de ENA, né, menor do que o do estudo passado. Então, ambos os cenários
se encontram abaixo, né, do que foi prospectado ali no estudo do mês passado. Então, houve uma piora ali na nossa expectativa de armazenamento e da ENA, por consequência, né? Eros, é isso, devolvo a palavra. Obrigado, Pedro. Indo para a próxima pergunta, do Leandro da Copel. Boa tarde a todos. Com a expectativa de redução de geração eólica na Bahia, o que é esperado para o curtailment das eólicas para a próxima semana? Deve reduzir em relação à semana atual? Leandro, obrigado pela pergunta. Com, né, a redução da previsão, né, isso se confirmando, se verificando, essa geração eólica menor, a tendência é que a gente tenha realmente menos corte, né, de geração eólica para atendimento dos limites de intercâmbio entre Norte e Nordeste com o Sudeste e Sul. Tá? Então, a gente espera com que, realmente, com uma geração menor prevista, né, que a gente tenha menos cortes. Indo para a próxima pergunta, do Renan, da CPFL. Pesados, boa tarde, tudo bem? Desde o dia 1º de abril, usina do tipo Merchan, como Ibirité, Nova Piratininga, Seropédica e Juiz de Fora, aparece no Rapidói até o dia 8 de abril com o despacho por inflexibilidade. Isso fez com que a inflexibilidade estivesse significativamente elevada em alguns dos dias deste período. Poderiam esclarecer o motivo desse despacho? Seria por ativação da portaria número 88 de outubro de 2024? Renan, obrigado pela pergunta. A titulação por inflexibilidade dessas termoelétricas, como qualquer outra termoelétrica, ela é de interesse do agente, tá? Por questões que, né, são do agente, inflexibilidade é prerrogativa dele fazer essa declaração, não tem vínculo com a portaria 88, que não é o caso, tá bom? Então, esse é o motivo, interesse do agente na declaração dessa inflexibilidade. Passando para a próxima pergunta, do Henrique, da Libra Energia. Boa tarde. Considerando que teremos um feriado prolongado na próxima semana, em que dia exatamente serão publicadas as informações do PMO de maio que costumam ser publicadas na segunda-feira, como o DEC preliminar do New Wave e a revisão mensal da carga? Henrique, eu vou pedir para você aguardar um pouco, né, na apresentação da equipe da programação mensal, eles vão colocar todo esse calendário e todas essas datas. Tá, ok? Vou te pedir um pouquinho de paciência, aguardar aí a apresentação da PRM. A próxima pergunta é do Renan, da CPFL. Na verdade, ele complementa a pergunta dele anterior, que eu li, né? Complementando minha pergunta anterior, por que usar o despacho dessas usinas e não usar usinas termoelétricas ou até mesmo geração hidráulica? Então, como eu disse, né, inflexibilidade é uma prerrogativa do agente de declarar essa inflexibilidade. O ANS ele tem legalmente, né, como não utilizar essa inflexibilidade caso, né, ela cause algum risco sistêmico, fira algum critério de confiabilidade e de segurança do sistema. Tá, ok? Então, seguindo agora para a pergunta do Sérgio, da Matriz Energia. Pesados, boa tarde. Conforme noticiado essa semana, o CBCE aprovou medidas visando aumentar o aproveitamento de geração renovável no Nordeste. Com essa finalidade, uma das possíveis medidas seria a flexibilização dos critérios de confiabilidade, alteração de N-2 para N-1. O ANS já fez estudos sobre essa mudança? Se sim, qual seria o aumento em megawatt nos limites de intercâmbio esperado pelo operador? Haveria um prazo determinado para essa alteração acontecer? Sérgio, obrigado pela pergunta, né? O CMSE, ele determinou que fossem realizados os estudos, né, as avaliações necessárias nos critérios, né, para a transferência de energia entre as regiões, né, entre a região Nordeste e as demais regiões. Então, esses estudos ainda estão sendo realizados, né, as equipes ainda estão trabalhando,
né, para atender essa solicitação do CMSE, tá bom? As demais perguntas, a gente segue elaborando as respostas. No próximo bloco, a gente continua com as outras perguntas, tá? Eu vou continuando com a nossa agenda, no terceiro bloco, eu vou chamar agora o João Pedro para falar para a gente sobre as intervenções energéticas relevantes e resultados da revisão agora do PMO. João, por favor, a palavra está com você. Boa tarde, Eros. Vou compartilhar minha tela aqui. Peço um instantinho. Acredito que vocês já estejam vendo normalmente. Só tirar a barra aqui da apresentação. Então, Sim, boa estamos tarde. Obrigado. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa mais essa reunião semanal da programação da operação. Eu começo com a minha apresentação sobre as intervenções energéticas mais relevantes. Lembrando que o nosso critério que seleciona intervenções energéticas relevantes pega intervenções em UGs de grande porte e também intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos. Então, falando do período aí que vai de 12 de abril ao dia 18 também de abril, começando pelo Sudeste Centro-Oeste, nós temos um ensaio de autorrestabelecimento em Furnas, programado para o dia 13 de abril. Temos em Serra da Mesa uma manutenção preventiva na sua UG3, no dia 13 de abril. Temos manutenção preventiva na UG1 de Jaguara, de 14 de abril até 2 de maio. Temos manutenção preventiva na UG2 de Três Irmãos, no dia 15 de abril. E temos também uma preventiva na UG10 de Ilha Solteira, entre os dias 14 e 15 de abril. Agora, passando para o sul, temos uma manutenção preventiva na UG3 de GBM, Governador Bento Munhoz, programada para o período de 12 a 16 de abril. No Nordeste, temos uma intervenção para melhorias e reforços na UG12 de Paulo Afonso III, de 12 a 14 de abril. E fechando com o Norte, temos uma manutenção corretiva na UG20 de Tucuruí, programada aí para os dias 14 até 20 de abril. Então, apresentadas as intervenções energéticas mais relevantes, eu vou passar agora para os resultados da revisão 2 do PMO de abril, que versa principalmente aí os resultados da primeira semana, que vai do dia 12 até o dia 18. Eu começo a apresentação com 2 pontos de destaque. Nesse slide, a gente traz a publicação do despacho 987 de 2025 pela ANEEL, que atualizou o CVU e a respectiva parcela de custo fixo da UTE Viana. E lembrando que esse CVU ele é calculado e atualizado pela CCE. No nosso segundo destaque, eu trago nesse slide as principais alterações de CVUs das termoelétricas que ocorrem até o 4º dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores feita mensalmente pela CCE. Nesse gráfico aqui, em cinza, nós temos os CVUs da revisão passada, que foi a RV1 do PMO de abril, e em verde nós temos os CVUs dessa revisão 2 do PMO de abril. Destacando nas caixas que estão aí no gráfico as maiores alterações de CVU e deixando o gráfico para referência dos demais valores. E essa comparação completa também pode ser feita através dos decks dessa revisão e da revisão anterior. Passando agora para os resultados propriamente ditos, eu trago nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados e nulos no Norte e no Nordeste, e também desacoplados do Sudeste Centro-Oeste e do Sul, em virtude do atingimento de limites de intercâmbio. No Sul e no Sudeste Centro-Oeste, nós tivemos pequenas variações de valores entre os patamares de carga, e o valor médio semanal ficou em R$ 163,42 por megawatt-hora no Sudeste Centro-Oeste, e R$ 173,26 por megawatt-hora na região sul, no subsistema sul. Com relação ao atingimento dos limites nos fluxos de intercâmbio para a primeira semana, nós tivemos atingimento do limite do bipolo de Belo Monte nos 3 patamares, tivemos também atingimento do FNS na pesada, média e limite conjuntural da carga leve. No FNS mais FNS também, nós tivemos atingimento dos limites da carga pesada, média e limite conjuntural da carga leve. E, por fim, tivemos atingimento do limite entre o Sudeste e Ivaiporã nos patamares de pesada e média, que justifica o desacoplamento do Sudeste Centro-Oeste com o Sul também. Agora, nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp para a primeira semana operativa,
que se deu fundamentalmente por inflexibilidade declarada pelos agentes e vista aqui no gráfico em verde escuro, havendo ainda indicação de despacho por ordem de mérito no Sudeste Centro-Oeste e no Sul. Para o SIM, nós temos um despacho total previsto de 5.237 megawatts médios, sendo 4.855 por inflexibilidade e 382 por mérito, distribuído entre os sistemas, como mostra a tabelinha do gráfico, a tabelinha do slide e o gráfico aí também exposto. Aproveitamos para ressaltar sempre que esses valores que nós apresentamos aqui são indicativos, porque eles são, o despacho é comandado na etapa de programação diária pelo modelo D100. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos aqui as usinas AGNL, que devem ser comandadas com 9 semanas de antecedência. Então, nessa revisão 2 do PME de abril, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 14 e 20 de junho de 2025, pelo modelo DECOMP. Então, para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi indicado o despacho antecipado para as usinas de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, pois o benefício GNL que foi calculado ficou abaixo dos CVUs dessas 3 usinas por os 3 patamares de carga, como mostra o slide. Agora, fechando os resultados, nós temos os armazenamentos dos 2 subsistemas. Nos gráficos desse slide, temos as linhas indicando os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do nosso estudo, e para o segundo mês de estudo, nós trabalhamos com cenários e trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot. Então, começando pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 68,2% de armazenamento no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida que foram informados pelos agentes, e devemos alcançar aí, ao final de abril 69,4% de armazenamento do Sudeste Centro-Oeste. Para o segundo mês, o mês de maio, temos cenários indicando armazenamentos entre 66,4% e 74,6%, com um valor esperado de 70,2%. No Sul, o estudo parte de 39,5% e indica um fechamento no primeiro mês de 39,1% no subsistema Sul. No segundo mês, nós temos maior dispersão entre os cenários, com resultados variando de 29% até 92,1% e valor esperado de 43,3% de armazenamento no Sul. Canto esquerdo inferior, Nordeste, o estudo parte de 76,9% e indica um encerramento no primeiro mês, com armazenamento de 75,6% por lá. Cenários do segundo mês indicando 69,3% de armazenamento até 95,4%, com o valor esperado de 71,1%. Fechando com o Norte, o estudo começa com 95,7% de armazenamento e indica um armazenamento no final do mês de 97%. Já o segundo mês, temos cenários variando de 85,1% até 99%, com o valor esperado de 97,5%. Bom, e para fechar, também respondendo a pergunta do Henrique, que fez a pergunta no chat, eu trago aqui um aviso geral sobre os calendários da RV3 do PME de abril, que é a semana que vem, do PME de maio e da revisão 1, que ocorrerão nas semanas subsequentes. Nesse slide eu trago apenas uma visão geral, e nos próximos eu vou entrar semana a semana. Podemos ver aqui que nós teremos nas próximas 3 semanas feriados locais, nacionais e também dias ponte. Então, em virtude desses feriados, nós faremos algumas alterações nos calendários do PMO e, em atendimento ao nosso procedimento de rede, nós estamos aqui participando dos agentes das modificações realizadas. Posteriormente, nós vamos também publicar uma notícia no Sintegre, reforçando todas essas datas, e eu aproveito ainda para lembrar que essa apresentação vai ser publicada e todas essas datas poderão ser vistas em detalhe por lá também. Nas próximas semanas, nas próximas reuniões semanais, nós faremos também um reforço dessas principais datas mostradas aqui e, em seguida, eu vou passar para o detalhamento das 3 semanas. Então, começando aqui com a RV3 de abril, nós vamos antecipar todas as datas em um dia, em virtude do feriado que vai ocorrer na sexta-feira. Então, na terça-feira nós faremos a abertura do PMO, na parte da manhã, e na quarta-feira nós faremos um encerramento da coleta no sistema, até às 11 horas. À noite faremos a rodada do Decomp da RV3 do PMO de abril, e na quinta-feira nós publicaremos o deck até meio-dia, teremos a reunião semanal da programação da RV3 do PME de abril às 15 horas e publicaremos os produtos dessa revisão 3 do PME de abril na parte da tarde. Nessa semana aqui, a gente já começa algumas atividades referentes ao PME de maio. Então, nessa quinta-feira, dia 17/4, nós teremos a publicação do relatório preliminar
do relatório de limites elétricos, referente ao PMO de maio, e teremos também a previsão de carga mensal para o PMO de maio na quinta-feira. Tá? Passando para a semana em si da elaboração do PMO de maio, nós temos os feriados na segunda e na quarta-feira. Então, por conta disso, nós faremos a abertura do Web PMO referente a esse PMO de maio na terça-feira, 8 horas da manhã. Teremos a publicação do deck preliminar do New Wave referente a esse PMO na manhã de terça-feira e faremos o fechamento do sistema do Web PMO às 15 horas na terça-feira também. Quarta-feira teremos feriado e quinta-feira voltamos com o dia 1 de reunião do PMO às 14 horas, rodada no New Wave à tarde e rodada do Decomp à noite. E aqui todos os horários normais. Então, na sexta-feira teremos o dia 2 da reunião do PMO, 9h30, publicação do deck do Decomp até às 12 horas e publicação dos produtos do PMO na parte da tarde, né? Na quinta e sexta, então, horários normais. Na semana seguinte, para fechar a maratona de PMO nessas 3 semanas, nós teremos a elaboração da Réveillon de maio e teremos um feriado e um dia ponte, então na quinta e na sexta. Então, por conta disso, nós vamos antecipar todas as datas em 2 dias. Com isso, nós abriremos o sistema às 9 horas de segunda, fecharemos o sistema às 11 horas de terça, faremos a rodada na terça-feira à noite, publicação do deck na quarta-feira às 12 horas, teremos a reunião semanal da programação às 15 horas e publicação dos produtos à tarde na quarta-feira. Bom, em caso de dúvidas, sei que foram muitas datas, muita informação, nós estamos à disposição no e-mail oficial do PMO, que é o pmo@ons.org.br. Fico também à disposição aqui no chat, né, caso tenha alguma dúvida durante a apresentação. E aproveito para reforçar mais uma vez que nas próximas semanas vamos apresentar novamente esses calendários e faremos uma notícia no Sintegre com um resumo do que foi exposto hoje também. Então, nesse ponto, eu concluo minhas apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa ter surgido durante as apresentações. Muito obrigado e Eros é contigo. Excelente apresentação, João. Obrigado aí pelas informações. Vamos passar agora para a última apresentação, que é sobre a política operativa. Vou pegar a tela, só um instante, por favor. E a equipe para confirmar se estão vendo minha tela, tá ok? Obrigado. Então, eu vou trazer aqui as informações relativas à política operativa dessa semana que se passou e da próxima semana, a previsão, né, as previsões para a próxima semana. Primeiramente, a gente traz aqui, né, uma comparação entre o CMO do Decomp e o CMO do DECEM, separado, né, por subsistema. A gente percebe aqui, né, um desacoplamento entre as regiões Sudeste e Sul com a região Nordeste e Norte, né, devido a atingir ali os limites, né, de intercâmbio de transferência dos excedentes energéticos da região Norte e Nordeste para o Sudeste e para o Sul. A gente percebe também uma variação, né, do CMO semi-horário, né, devido à variação da carga líquida, né, em momentos capturando aí, né, não só a carga líquida, né, mas o detalhamento da rede interna ao subsistema, né, a gente percebe essa variação do semi-horário, mais expressiva aqui no Sudeste e no Sul, e no Norte e Nordeste, muito em função, né, também dos excedentes energéticos das duas regiões, variando o CMO. Chegando aqui para o dia 10 e para o dia 11, né, de abril, né, dessa semana que está se encerrando hoje, a gente já começa a perceber uma elevação. A gente teve, nesses 2 dias, um cenário desfavorável de geração eólica, né, que possibilitou, né, eles se aproximarem dos demais subsistemas. Lembrando que esse CMO é um CMO calculado em função, CMO da barra, né, ponderado pela carga de cada barra para compor, né, o CMO do subsistema. Aqui a gente traz, numa visão de box plot, do CMO da barra, também separado aqui por subsistema, e a gente percebe, né,
alguns outliers aqui na região norte, né? Isso é em função das limitações do fluxo norte-sul e do fluxo juscelino. Faltou eu passar a informação que esse dia, né? Aqui a gente tem um dia em específico, que é o dia de hoje, dia 11, né, as informações aqui dos outliers no Boxplot. Para a região Nordeste, a gente já verifica também limitações por conta de fluxo na Norte-Sul, F Juscelino também, né, e aqui mais para o final do dia também algumas barras descolando, né, gerando outlier ou até dispersão, né, também é possível ver dispersão em outros horários aqui no meio do dia, né, em função dos limites dessas variáveis que eu citei. Indo para a região sul, a gente já percebe uma elevação de algumas barras aqui do CMO, causando os outliers em função do fluxo bateias, do FBTA. Já para a região sudeste, a gente também já percebe aqui no meio do dia algumas barras mais elevadas que têm influência, né, sofrem influência ali do fluxo juscelino, e também, né, outliers superiores aqui, influenciados pelo fluxo da norte-sul. Com relação aos outliers inferiores, a gente também percebe que há sensibilização de algumas barras aqui, né, reduzindo o valor do CMO dessas barras, em função do fluxo Acre-Rondônia, né, o fornecimento Acre-Rondônia. Esse fluxo a gente vai até perceber no próximo slide, e também em função da linha em regime em reborda em Baixada Santista. Aqui a gente traz uma semi-hora, o horário de meio-dia, né? A hora fim, né? Então de 11h30 a meio-dia. Aqui a gente tem plotado, georreferenciado 30% das barras do sistema, também para o dia 11 de abril. E aí a gente percebe, né, em tons verdes aqui na região norte e nordeste, semiós mais reduzidos, desacoplados aqui da região sudeste, centro-oeste e sul, né? E a gente também percebe alguns semiós mais elevados, né, em função lá do fluxo juscelino, eleva um pouco semiós da região, e como eu disse, né, no gráfico anterior, por conta do fluxo Acre-Rondônia, a gente também percebe a diferenciação de cores aqui, reduzindo o CMO da área aqui do Acre e Rondônia. A área elétrica. Bom especificar, né, porque acaba pegando aqui, né, um pouco do Mato Grosso. Agora a gente traz aqui, né, uma comparação entre os resultados do DCEM e PDP para essa semana operativa que se passou. A gente percebe, né, uma redução de geração hidráulica na região norte, nordeste, muito em função, né, dos limites de intercâmbio do modelo serem representados por funções lineares por parte ou tabela, né, os ábacos que são normatizados, eles têm uma simplificação para poder traduzir isso para o modelo. E aí, em função, né, disso, a gente tem rebatimentos também na geração, no despacho hidráulico, tanto na região sul quanto na região sudeste, além, né, de ocorrer, a gente vai ver também mais adiante, alguns dias nós tivemos devolução de energia da Argentina, o que não é representado no modelo, né? Então, também é uma das diferenças que a gente nota. A outra diferença são também inflexibilidades declaradas pelos agentes térmicos na etapa de pós-DCEM, também causando essa diferença, né? Também acarretam, né, em diferenças aqui no despacho hidráulico. Agora, o despacho térmico como um todo, né, do SIM para essa semana operativa, também a gente vê diferenças em função de redeclaração de inflexibilidade na etapa pós-publicação do modelo DCEM. Agora a gente traz aqui a importação de energia na modalidade de devolução da Argentina, então a gente recebeu aproximadamente aí 300 megawatts médios, tanto no dia 5, como no dia 10, no dia 11, da Argentina. Não houve exportação programada de energia para essa semana operativa que se passou,
e também não houve acionamento de resposta da demanda para esse período. Aqui, seguindo na linha dos intercâmbios internacionais, a gente traz o gráfico aqui da energia programada de importação da Venezuela para o sistema isolado de Boa Vista. Aqui, né, a limitação é de 15 megawatts na linha que interliga a Venezuela ao sistema Roraima, conforme, né, as IOs, as instruções de operação vigente, né, em laranja o valor que foi programado, né, em função aí da carga, né, da demanda prevista e atendimento aos critérios de segurança. Aqui a gente traz um balanço de energia para a semana. Então, a cada meia hora, né, aqui é a média, né, do dia 5 até o dia 11, de cada meia hora. Aqui esse gráfico é importante, né, a gente detalhar um pouco mais, né? A linha em preto é a demanda do subsistema e o gráfico em barras, né, a gente empilha os recursos que foram despachados para atendimento a cada semi-hora, né, ao longo de 24 horas, né, da semana operativa que se passou. Em laranja aqui a gente tem o despacho de PCH e PCT, em vermelho o despacho térmico, azul o despacho hidráulico, esse tom de amarelo MMGD, no amarelo mais vivo, solar. Então, né, a gente empilha esses recursos e a gente percebe que a região sudeste, né, o subsistema sudeste, ele é importador de energia o dia inteiro, né, uma vez que o empilhamento desses recursos não atingem aqui, né, a demanda do próprio subsistema. O subsistema sul também, seguindo a política operativa, que é de preservação, né, e atendendo os limites de intercâmbio vigente, a gente percebe também um subsistema recebedor, bastante recebedor de energia, dadas as condições hidrológicas da região. Agora, a região Nordeste e região Norte, já a gente vê um comportamento diferente, diferenciado, né, já com excedentes energéticos, alta geração eólica e a condição hidrológica favorável para a região Norte. Esses dois subsistemas são exportadores de energia, uma vez que o gráfico em barras, né, o empilhamento desses recursos ultrapassam a linha preta, que é a carga do subsistema, tornando esses dois subsistemas exportadores de energia para a região Sul e Sudeste. Aqui a gente traz um balanço de geração comparando essa semana operativa com a semana operativa anterior. Então, a gente percebe, né, uma menor geração eólica quando compara com a semana anterior e também uma geração hidráulica inferior. Isso muito em função de uma menor carga, né, uma diminuição da carga de uma semana operativa para outra. As demais fontes, as variações foram muito pequenas, e aí a gente totaliza um total de recurso renovável despachado de 94%, e de todos esses recursos, 33% não são despachadas centralizadamente. Aqui a gente traz a expectativa de geração eólica para a próxima semana operativa. A gente sai aqui de um cenário desfavorável, né, como a gente percebeu ali nos resultados do DECEM, né, o dia 10 e dia 11, os CMOs, né, se elevando na região norte e nordeste, então, muito em função aí dos excedentes, né, dos recursos energéticos eólicos disponíveis, né, ali na região nordeste. Mas a gente já inicia aqui no domingo, já voltando em patamares mais elevados, ainda menores do que a semana passada, né, a semana anterior, a semana operativa anterior, mas em condições melhores do que esses 2 dias, 11, né, e o dia de amanhã, a previsão para amanhã. Aqui, com relação à ponta, né, fica para consulta, né, cada dia dessa semana operativa aqui, como que é o comportamento dentro do dia, dentro das 24 horas do dia. Aqui fica para consulta, né? Nós recebemos aí as ofertas de exportação de energia para a Argentina e para o Uruguai, da Enel, BTG e da Bolt. Esses valores estão, essas ofertas estão variando em torno de R$ 440 por megawatt-hora, 420, né, aqui da Enel, chegando a 2.000, quase 2.300 em alguns blocos aqui, R$ 2.300 por megawatt-hora.
Aqui a gente passa uma informação que, devido ao feriado, o prazo de envio das ofertas para a próxima semana operativa é até o dia 11, até às 11 horas, perdão, do dia 16/4, conforme o calendário do PMO. Para a próxima semana operativa, o que a gente espera, né? Para a próxima semana, a gente não tem grandes mudanças em relação a essa semana que passou. Então, o subsistema norte, ele continua um subsistema exportador de energia, né, em todos os patamares. A gente segue explorando as usinas, né, do Tocantins e do Xingu, Belo Monte, né, respeitando as restrições operativas, né, os limites elétricos vigentes, e a atenção para a HE Balbina, ali na região de Manaus, ela segue minimizada. Para a região Nordeste, também, né, segue um subsistema exportador, né, a operação minimizada da Cascata de São Francisco, e também atendendo, né, os limites de interligação. E aí, nesse momento, eu junto, né, as duas regiões, que é a transferência dessas duas regiões, dados os recursos energéticos, né, a gente busca a política operativa maximizar esse intercâmbio para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Para o Sudeste, a gente segue utilizando os recursos da Bacia do Grande Paranaíba, mais focado ali nas usinas ajusante intermediárias, né, tentando preservar ao máximo as cabeceiras dos rios grandes, das bacias, né, do Grande Paranaíba, e, né, muito em função, né, da carga e controle do nível desses reservatórios. E as usinas do Paraná seguem ali fazendo o fechamento do balanço energético do SIM. O Sul, operação minimizada, né, buscando reduzir esse depressionamento, né, e controlando o nível dos reservatórios, né, modulando a geração hidráulica, né, para controle dos fluxos elétricos, né, em função do recebimento da região Sul e do fluxo Bateias. Em relação ao atendimento à ponta, a folga de potência monitorada é alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e a baixa probabilidade de despacho térmico adicional. Ocorrência de AVT, há expectativa, né, mas para a próxima semana na região norte, né, mais provavelmente aos finais de semana, em períodos de carga leve. No Sudeste também, né, a bacia ali do Telespires. Porém, esse AVT ele é condicionado, né, a exportação, né, de AVT ela é condicionada aí à validação elétrica, ao atendimento dos intercâmbios, dos limites de intercâmbio entre regiões, possibilitando ou não, né, a exportação de energia. E, novamente, né, a exportação de energia, ela está condicionada, exportação de energia para países vizinhos, né, Argentina e Uruguai, ela está condicionada aos limites de transferência entre as regiões Sul e Sudeste. Aqui a gente traz novamente, na semana passada a gente trouxe essa informação, agora a gente dá um pouco mais de detalhamento, né? Houve a publicação da Portaria Normativa MME 105, de 28 de março de 2025, com a atualização das diretrizes da Portaria 88, né? Prorrogando o prazo e válido até 30 de setembro. As ofertas recebidas e válidas até setembro de 2025, que estão disponíveis para despacho pelo ONS. Então, eu vou deixar aqui para consulta, né? A gente tem aqui qual é o produto, né? Qual a usina, a geração mínima e máxima, o preço ofertado, os requisitos de Unit Commitment, de T-on, T-off, né? Também tem relação aqui com GMIN e GMAX, né? A vigência, data da vigência, acredito que aqui é quando passou a vigorar, né, a oferta, né? E o dado que foi flexibilizado para atendimento. O preço de oferta é atualizado mensalmente pela CCE, indicado, né, o indicado acima é referente ao mês de abril, né, referente a este mês. Aqui, como padrão, né, a gente traz que não há, né, restrições ali para a bacia do Paranapanema, conforme a resolução da ANA 132 de 2022, né, atualização semanal, e para essa semana a gente não tem, a gente segue sem restrições para essas usinas, né, na bacia do Paranapanema. Com isso, eu termino a minha apresentação, eu agradeço a atenção de todos,
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os apresentadores, muito bem rica aí as apresentações, informações né, que os apresentadores trouxeram. Eu agradeço aí a todos, foram excelentes aí as apresentações. A gente fecha aqui nosso terceiro bloco, a gente volta em 5 minutos. Estamos de volta para o encerramento aqui do nosso encontro de hoje. A gente vai responder aqui as perguntas do chat. A primeira pergunta, eu vou ler uma sequência aqui de perguntas. A primeira pergunta é do Sérgio Moraes, da Matriz Energia. Prezados, boa tarde. De acordo com o anexo 3 da... Perdão. 304 reunião do CMSE, a data tendência de operação comercial da UTE GNA 2 é 15/8/2025. Já a nota técnica do ANS DOP 35/2025 consta que a usina tem previsão para junho de 2025. Qual seria a previsão correta? A entrada da térmica é condicionada a alguma LT ou apenas aos testes internos? Vou seguir para a próxima pergunta. Sérgio Moraes também, da Matriz Energia. Prezados, boa tarde. Gostaríamos de confirmar o entendimento sobre a modelagem da UTE Marlin Azul no PMO de abril. No arquivo Manute de PMOs anteriores, a usina tinha manutenção prevista para iniciar em 5 de maio de 2025. No PMO de abril, esta informação foi alterada para 1/6 de 2025 e, consequentemente, a modelagem dos 2 primeiros meses passou a ser feita no arquivo EXPT. Porém, só foi declarado GTMIN de aproximadamente 30 megawatts, valor ponderado pelos 5 dias de geração, ao longo do mês de maio, e não teve declaração de FC Max. Com isso, o modelo interpreta que a usina estaria 100% disponível para o despacho, correto? Se sim, isso não configura um erro na formação de preços do mês de abril? Próxima pergunta da Doris, da Itaú. Prezados, boa tarde. Existe alguma atualização ou expectativa para a entrada em operação comercial da UTE GNA 2? A próxima da Letícia, da Lux Energia. Prezados, boa tarde. A nota técnica 31/2025, o ONS descreve que GNA 2 tem operação comercial planejada para junho, porém no PMO, o ONS considera o mês de setembro. Qual a data correta? A gente vai solicitar às pessoas, né, essa sequência de perguntas que foram lidas aqui, que encaminhem esses questionamentos para a nossa central de atendimento, tá? Para que as equipes consigam elaborar as respostas, né, né, responder aí para vocês. Tá ok? A gente vai pedir essa gentileza. A próxima pergunta é do Alessandro, da Petrobras. Ele pergunta, boa tarde, poderiam explicar o despacho feito pelo DECEM para a UTE Baixada Fluminense no dia 11, maximizando a usina no final do dia? Não há uma descontinuidade entre as semanas operativas, até por conta da queda do CMO? Alessandro, obrigado pela pergunta. Após, né, o cumprimento ali do tempo mínimo, né, de permanência ligado do equivalente menor, o DECEM despachou, por ordem de mérito, o equivalente maior de Baixada Fluminense, colocou no mérito, né, o equivalente maior. O acoplamento, né, entre semanas ou até os meses operativos, né, é uma característica da decomposição do nosso problema, né, nos horizontes de médio, curto e curtíssimo prazo. Né? Então, é esperado, né, essa descontinuidade, né, onde que a gente, né, indo mais ali no detalhe, né, o DECEM, a atualização é diária, todo dia, né, a gente está atualizando todas as condições, todas as condicionantes do sistema. Então, isso é natural, né, das atualizações diárias, semanais e mensais aí das condições do sistema. Ok? A próxima pergunta é do Sérgio Moraes, da Matriz Energia. Prezados, boa tarde.
Gostaria de saber se as ENAs utilizadas nos estudos prospectivos apresentados ao CMSE estão disponíveis em algum lugar no dashboard de suprimento energético. Avaliações prospectivas conjunturais, avaliação prospectiva, avaliação energética. Caso já tenham sido disponibilizadas na apresentação, poderiam mostrar o slide novamente, por gentileza? Para responder essa pergunta, eu vou chamar o Pedro para ajudar a gente. Pedro, por favor. Boa tarde, de novo, Eros. Sérgio, obrigado pela pergunta. Na apresentação realmente não ficou explícito essa informação, mas sim temos no nosso Power BI. Eu vou compartilhar aqui rapidamente, então, o caminho certinho. É exatamente esse caminho que você colocou aqui na sua pergunta, né? Avaliações prospectivas conjunturais, avaliação prospectiva. Aí, dentro de avaliação energética, temos aqui alguns caminhos. Por subsistemas, a gente consegue chegar aqui, ver insumos. Temos aqui já a ENA percentual da MLT, portanto, então, nos dois cenários. Temos aqui também o dado tabelado, também por subsistema, aqui, ENA percentual da MLT. Voltando aqui ao menu, a gente consegue ver essa informação também tabelada aqui por usina, em vazão natural. A gente consegue ver aqui o percentual da MLT também, inclusive por usina. Então, está tudo aqui, ok? É só seguir esse passo a passo aqui. Então, é isso. Retorno aí, Aros. Muito obrigado, Pedro. Seguindo aqui nas perguntas, vamos localizar onde que é a próxima. A próxima pergunta é do Anderson, da Grid Energia. Prezados, boa tarde. Notamos um aumento expressivo de inflexibilidade declarada para a revisão 2 do DECOMP. Porém, para as próximas semanas, os dados se mantêm semelhantes ao declarado na revisão 1. Existe alguma justificativa para essa diferença? Obrigado pela atenção. Para responder, eu vou pedir ajuda ao João. João. Obrigado, Eros. A pergunta foi do Anderson. Anderson, obrigado pelo teu questionamento, esclarecendo que essa declaração de inflexibilidade, segundo os procedimentos de rede, é de prerrogativa dos agentes. Então, a gente recebe essas declarações da PMO e usa o que os agentes declararam. Então, a justificativa é essa, foi uma prerrogativa deles mesmo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, João, pela ajuda. Eu vou ler duas perguntas. A primeira é do Mário, da Roma Energia. Boa tarde. Complementando a discussão sobre a possibilidade de operação em critério N-1, poderiam indicar se há IOs ou documentos que abordem a flexibilização dos limites de intercâmbio? A próxima pergunta, da Doris, da Itaú. Após a finalização dos estudos do ANS para flexibilização do critério N-2 para N-1, e, caso aprovado, qual seria a previsibilidade para a entrada dos novos limites no modelo? A gente agradece as perguntas. Não tem normatização, né? Não está normatizado, não está em IO esse critério de segurança, né? N-1 hoje, nos vigentes, né? Não tem nada normatizado. Tá? Os estudos, como eu disse na pergunta anterior, ele ainda está em elaboração, né? Foi uma demanda do CMSE, e assim que a gente tiver alguma posição, né, a gente vai apresentar, né, em função aí da demanda do CMSE. Por enquanto, a gente ainda não tem mais detalhes, mais informações sobre o andamento, prazos, desenvolvimento, vai ser implementado ou não vai ser implementado, como que isso vai se desdobrar, a gente vai ter que aguardar, né, a finalização desses estudos, né, e as próximas diretrizes do CMSE para poder tomar qualquer posição e seguir adiante. Ok? Obrigado aí pelas perguntas. E, por último, Sérgio Moraes, da Matriz Energia, ele agradeceu, né, as respostas, e a gente que agradece aí, Sérgio, pela atenção. Tá? Com isso, a gente finaliza aqui nosso encontro de hoje, né, nosso encontro semanal aqui da segunda semana de abril. A terceira semana, ela está prevista, né, nosso encontro está previsto para o dia 17, que é uma quinta-feira, em função aí do feriado do dia 18. Mas eu agradeço a todos a atenção, né, por acompanhar a gente aqui até agora,
e desejo um bom final de semana, aí, uma boa próxima semana. Aí. Muito obrigado e grande abraço.